Um treinamento que está sendo muito pedido atualmente, inclusive os vídeos da Bacelar nesse treinamento, eles bombam sempre na internet, é o FTA, né? Esses vídeos são muito procurados, esses treinamentos são muito procurados e está muito em alta ultimamente também, né? Vamos falar um pouquinho do FTA? Vamos falar um pouco de FTA. FTA, da sigla em inglês, mas a tradução seria análise da árvore de falhas. Sim. Então é diagrama de árvore é aquele que vai ramificando com as caixinhas, ou na vertical ou na horizontal, é tipo os organogramas que a gente vê por aí, né? Sim. Aqui é um tipo de diagrama de árvore, ou seja, partindo de uma caixinha, eu vou desdobrando, tal. O FTA, ele vai... E só uma dica, quem precisar saber mais sobre FTA, tem vídeos muito bons no nosso canal, aqui do YouTube. Tem uma playlist só de FTA. Só de FTA. Então, tudo gratuito lá, só para você se desenvolver lá nessa ferramenta. Lá dá para entender bastante como é que funciona tudo isso. Isso mesmo. Inclusive a aplicação lá. Tem inclusive a aplicação. Isso aí. Bem lembrado. Então, a FTA é a análise da árvore de falha. Que basicamente a lógica seria: a gente começa a construir uma árvore de função do produto. Então, tem algumas empresas, algumas pessoas que já usam, todos deveriam usar, mas já usam, para chegar nos modos de falha do DFMEA, o FMEA de projeto, montam, tem até software que às vezes já pede isso, você monta o FTA, mas no sentido lá da árvore de função, né? Árvore de função, depois o FTA é quando a gente pensa no não cumprimento das funções, Sim. que aí são as falhas, para daí eu começar a pensar nos modos de falha que eu vou alimentar por dentro. Mas não é todo mundo que usa desta forma. Mas seria uma forma inteligente de usar. Não tem dúvida. Né? E também juntando as ferramentas, como a gente já está falando aqui desde o começo, né? Que é onde a gente vai ter o maior ganho disso tudo, né? O maior proveito. Então, o FTA é a análise de árvore de falha. Então, naquela estrutura em árvore, a gente começa a analisar, quando já vira FTA, eu pensei na partir da função, mas aí eu pensei no não cumprimento da função, é a falha. Então começa lá o evento topo lá que a gente fala, o evento principal, vai ser a falha do produto, a falha maior, ou isso pode ser separado por falha, nem pode tratar de várias maneiras. A gente vai pegar aquela falha e vai começar a montar a árvore. Para esta falha acontecer, o que precisa acontecer no produto? Precisa acontecer isso, precisa acontecer aquilo e tal. E para isso acontecer, o que precisa? Aí nós vamos desdobrando, aí vai ramificando, vai aumentando a base, né? Para a gente fazer toda essa análise. Naqueles vídeos que a Roseli citou, tem vídeos lá, inclusive, mostrando como montar a árvore de falha, tem exemplo lá de como trabalhar com a árvore de falha. E aí o interessante do FTA, que como a gente acompanha isso lá desde os anos 1990, ou até antes, eu acho interessante assim, porque nós pegamos uma época em que nós falamos lá no início do 8D, formulários de 8D, hoje é comum a gente ter, que faz parte lá daquele MASP que a gente citou, hoje é comum, né, no padrão ter, não que precisa ser só isso, mas espinha de peixe, 5 porquê. A maioria da turma aí conhece, né? E nós pegamos uma época, essa época, talvez anos 80 para 90, pegou uma época que algumas empresas tinham alguns formulários, que era engraçado, porque no lugar do espinha de peixe 5 porquê, tinha o FTA. Por quê? Porque o FTA, praticamente, claro, é uma outra abordagem, mas praticamente ele tem as informações do espinha de peixe e do 5 porquê. Sim. Ou até, eu diria, mais até para o 5 porquê. Aqueles níveis de desdobramento da árvore, praticamente é uma resposta do porquê. Sim. Né? Só que assim, desde sempre, quando isso foi criado, o FTA ele é composto de duas partes, ou de uma análise quantitativa e a qualitativa. Então, essa estrutura em árvore é um ponto, mas além disso, o que a gente faz? Vamos falar um estudo completo de FTA. A gente teria que pegar cada ponto lá da árvore de falha, começar
a identificar quais são as taxas de falha, e aí, por meio de uma análise das portas seriais ou seja, aquilo que, quando eu faço a ramificação, os eventos são dependentes ou independentes, ou seja, independente, aconteceu esse e gerou a falha que está aqui acima, aconteceu esse e gerou a falha aqui acima. E quando eles são dependentes, precisam os dois acontecerem ao mesmo tempo para gerar a falha de cima. Sim. E o que muda isso? O cálculo da probabilidade de ocorrência da falha, da possibilidade de ocorrência da falha. Quando eu tenho as chamadas portas lógicas ou, eu vou somar essas probabilidades para o nível superior. E quando eu tenho a porta E, ou seja, a falha de cima só acontece quando esses dois acontecem ao mesmo tempo, a probabilidade de acontecer a falha de cima é menor do que essas duas independentemente, que é o próprio conceito da redundância. Sim. O que a turma põe redundância em projeto? A aviação, os aviões trabalham muito com redundância, porque se falhar um, eu tenho o outro lá. O que a gente está fazendo? Nós estamos gerando essas portas dependentes. O E, né, precisa dois falharem ao mesmo tempo para gerar, dois ou três, para falhar o de cima, para ir para o próximo passo. E aí, mais uma vez, a visão que isso dá, mas é assim, é gigantesca. Então, nos últimos anos, muitas empresas, para variar, né, empresas americanas e alemãs, japonesas, algumas, é mais empresa americana e alemã, pelo que eu vejo, né, pelo que eu tenho visto aí. O que acontece? Eles vêm usando muito essas árvores de falha completa, não como a gente tinha lá nos formulários de 8D, que ela era só essa parte estrutural, né? E basicamente, como eu falei, era equivalente ao 5 por quê? Mas agora não, eles estão resgatando a árvore completa. E o que isso aí me traz de vantagem? Se eu fizer isso de um produto inteiro, eu consigo entender, mas assim, de uma forma muito clara, aonde estão os pontos frágeis do meu produto em relação a falhas. Isso. Então, imagina isso em complemento com outras ferramentas. Um DFMA, por exemplo. DFMA, com os FEMEA, se quiser mais. Mas ele sozinho também já faz muita coisa. Faz. É poderoso também. E aí, a turma vem resgatando essa utilização, porque eu tenho uma visão muito clara. Onde são meus pontos frágeis? Com aquela ramificação, é aqui, ó. O problema é aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, né? Se eu colocar uma redundância aqui, eu já mato todo mundo para cima. Eu jogo as taxas de falha até chegar lá ao meu evento principal, meu evento topo, a minha falha principal, eu jogo lá para baixo a taxa de falha. Eu jogo lá para próximo de zero, dependendo da situação. Então, olha o potencial que isso tem. Sim. É fácil de construir. Na verdade, todas essas ferramentas são fáceis de usar. São trabalhosas, claro, precisa ter uma dedicação dos times lá, óbvio, mas são coisas simples, ou relativamente simples para fazer. Imagina com uma árvore de falhas dessa completa, com esses percentuais, essas taxas de falhas tudo calculado, fica muito clara. E aí, se eu estou lançando um produto, ou se eu estou fazendo uma avaliação de um produto que já existe, eu consigo, por exemplo, no lançamento do produto, repensar no meu produto para chegar num nível de falha, de taxa de falha que me interessa, ou que o mercado aceita, ou muito próximo de zero, e assim por diante. E, sempre que a gente fala em não ter falhas, em taxa de falhas zero, desta forma que o produto já vai nascendo para isso, a margem de redução de possíveis custos que eu tenho é enorme. Né? Então, a gente lança um produto, depois fica correndo atrás de correções, de custos com garantia, de nome no mercado, etc, etc. E, de repente, se eu faço um estudo desse mais completo, aliás, nós citamos vários deles, né? Não tem só uma ferramenta, tem várias, se bem utilizadas, redução de custo está aí. Né? Uma coisa que todo mundo fala, mas não aplica, né? Fazer certo da primeira vez. Né? Exatamente. Também agora eu lembrei de uma outra ferramenta, já que a gente está falando nessa parte mais focada em desenvolvimento de produto e tal, né? A gente falou várias ferramentas com esse foco. E também eu sempre gosto de lembrar aquela questão, né?
que os nossos custos, ele nasce no projeto, né? No produto, no projeto do produto, né? Conforme a gente definiu lá o conceito do produto, eu já trouxe para a cadeia toda uma série de custos, né? Sim. Então, vocês viram que tem várias ferramentas que a gente consegue trabalhar isso lá no início, né? E também não só para produto novo, como para produto existente. Sim. Mas assim, como eu já comentei algumas vezes aqui, o ideal é que fosse no nascimento do produto. Mas depois que ele está feito, a gente pega e refaz. Fazemos bastante desses trabalhos, né? Sim.